é difícil encontrar uma base comum para o fenômeno moral, diante de perspectivas tão distintas sobre a natureza do comportamento moral. Mesmo assim, um ponto aceito por todos pode ser o que se pode chamar de traço altruísta, pois todo ato moral contém uma referência a ele, quer tal ato satisfaça as condições de universalidade e imparcialidade, quer seja fundamentalmente marcado pelo tempo, pela história e pelo grupo humano que o reconhece como tal. Entende-se por altruísmo aqui o seguinte: um ato ou um juízo é altruísta e, por conseguinte, moral, quando as minhas expectativas, os meus interesses, levam também em conta os interesses e as perspectivas do outro como tal. Assim se inicia o primeiro capítulo do livro As Virtudes Morais, capítulo intitulado O Altruísmo. As Virtudes Morais é este pequeno livro da coleção Filosofias do Prazer de Pensar, é o volume 19 e é da editora Martins Fontes, escrito por Marcos Engano, que é doutor em filosofia pela École de Haute Étude, Paris, e professor livre-docente do Departamento de Filosofia da USP, um dos mais destacados pesquisadores de filosofia antiga no Brasil atualmente, tendo publicado, entre outros, estudos de ética antiga. Para quem gosta de filosofia e não é aquilo que poderíamos chamar um iniciado no tema, esses pequenos livros dessa coleção são interessantíssimos, porque numa linguagem acessível a qualquer leitor, apresentam os pontos essenciais do assunto sobre o qual estão tratando. E este livro, em especial, As Virtudes Morais, é absolutamente atual para o momento que nós estamos vivendo. O momento da pandemia da Covid-19, momento em que aqui no Rio Grande do Sul a situação piorou de tal forma que estamos em bandeira preta, os hospitais estão quase entrando em colapso. Por que digo que este livro é atual para este momento? Porque me parece que nos feriados de Réveillon, Nossa Senhora dos Navegantes, ou Iemanjá, como preferirem, e Carnaval, inúmeras pessoas, preocupadas apenas com a sua própria diversão, fizeram aquilo que vem sendo pedido há tanto tempo que não se faça. Aglomeraram-se, festejaram, cantaram, dançaram e, sem que elas mesmas saibam, levaram a doença a muitas outras, numa demonstração total do inverso do altruísmo, numa demonstração total, no meu entendimento, de egoísmo. Ora, se todo o altruísmo como diz aqui, se todo o ato altruísta é um ato moral, o que diremos dos atos egoístas? No primeiro capítulo do livro, cujo início eu já conversei, já li aqui para vocês, o autor continua discorrendo sobre exatamente esse altruísmo,
vai nos falar o que a filosofia entende em ver o outro como tal e por que vê-lo como tal é agir moralmente. Depois vai responder a uma pergunta muito importante: quem é afinal esse outro? E vai fazer uma diferença muito interessante entre o altruísmo necessário e o altruísmo possível. No segundo capítulo, ele passa a discutir as éticas da deontologia e da consequência. E vai então nos falar, basicamente, da visão ética de Immanuel Kant, que vai nos dizer exatamente isso, que o sistema do Kant é uma ética do dever. O que isso significa? É um sistema que costuma ser rígido, com leis que exprimem obrigações a serem seguidas universalmente e cujas exceções, caso existam, precisam estar elas próprias inscritas em subgeneralizações. Era assim que Kant concebia a legislação moral, pois para ele as regras morais deviam ser universais ou pelo menos generalizáveis. Então, ele vai falar sobre a deontologia, que é esta visão do Kant sobre a ética. E vai dizer o seguinte, que para a deontologia deve-se sempre dizer a verdade e o que é fundamental é que esse sistema deontológico segue a ideia básica de uma lei, de um mandamento ou de uma regra que dita o que deve ser feito sob a forma de um dever a ser cumprido. A ideia básica da deontologia portanto, regrar o nosso comportamento moral, gerando uma doutrina moral de natureza essencialmente legalista. Mas há uma outra forma de ver as questões morais. E aqui, então, ele vai apresentar a ideia do consequencialismo, da qual o grande defensor foi John Stuart Mill, na obra chamada Utilitarismo. Como que essa visão se diferencia da anterior? Segundo essa outra perspectiva, uma atitude moral visa, sobretudo, a gerar o maior bem possível para o maior número de pessoas. Assim, é a consequência dos nossos atos que decidirá seu caráter moral ou não. Se uma ação beneficiar e gerar o maior bem para as pessoas envolvidas, ela será considerada moral. Caso contrário, é reprovável do ponto de vista ético. Podemos chamar então essa outra perspectiva de consequencialista. Neste capítulo 2, então, ele vai apresentar essas duas posições, discorrer sobre elas, apresentando as principais diferenças. No capítulo 3, ele vai nos falar sobre a ética das virtudes e vai nos dizer que essa ética, ao invés de privilegiar o ato praticado, vai privilegiar o sujeito que o pratica. Diz ele, ela põe o foco não no fato de o ato ser bom, mas na natureza e no caráter do agente que está na origem desses atos.
Como essa nova via inspirou-se muito frequentemente em Aristóteles, ela é por vezes designada também pelo nome de neo-aristotelismo. No capítulo 3, então, ele vai discorrer sobre essa perspectiva, é um longo capítulo, para então entrar no capítulo 4, onde ele vai falar sobre o agente íntegro. E vai nos dizer a importância do caráter íntegro do agente e vai nos falar sobre o que é ter o foco no agente. No capítulo 5, ele vai nos falar sobre a amizade e a moral. É muito interessante como ele começa o capítulo, onde ele diz: a ética das virtudes parece também poder pensar a relação entre a amizade e moral ou justiça de um modo mais adequado. De certo modo, a amizade figura como um elemento perturbador nas relações morais ou justas. De um lado, para uma perspectiva deontológica, aquela do Kant, do dever a ser cumprido, a amizade é um fator de parcialidade e, por isso mesmo, parece introduzir ranhuras nos deveres morais, que deveriam, ao contrário, primar pela imparcialidade. Por outro lado, em relação ao consequencialismo, aquela do utilitarismo do Stuart Mill, a amizade parece introduzir um peso a mais na balança de quem deveria beneficiar-se com os resultados da ação, de modo que aqui também ela figura como um fator de perturbação. No entanto, ele vai dizer mais adiante: o amigo busca o bem do outro não porque se beneficia com isso, embora possa beneficiar-se e seja mesmo muito plausível que venha a fazê-lo, mas porque o outro, que é seu amigo, beneficia-se com esse bem. Se você auxilia seu amigo simplesmente porque isso será benéfico a você, então você não é realmente amigo dele. A amizade contém em sua forma nascente a figura do reconhecimento, tão cara à moralidade, a figura do outro como outro, que agora você reconhece como seu amigo. É também um capítulo grandinho. Depois ele vai falar no capítulo 6 nos limites da ética das virtudes, vai falar nas interdições absolutas, vai falar no não moralismo, no que é imoral, no mando, que é uma desfiguração da moral. Já no capítulo seguinte, o capítulo 7, intitulado Ilustrações de Casos pelo Cinema, ele passa a falar sobre alguns filmes e mostrar de que modo esses filmes ilustram o que até então ele vinha falando. Terminada toda a sua explanação, ele apresenta pequenos trechos de autores, de filósofos, sobre as questões levantadas. E ainda nos traz exercícios de reflexão e, no final, o que ele chama de dicas de viagem, que são sugestões de filmes que podem nos levar a reflexões éticas. Vejam então que recomendo vivamente As Virtudes Morais, da autoria de Marcos Engano, editora Martins Fontes, coleção Filosofias, o Modo do Pensar.
Boa leitura, mas principalmente boa reflexão.